Olá, aqui é o Fred Júnior. Para você que está aqui na minha rede social, me siga, deixe o seu like. Para você conhecer meu canal no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior, será bem-vindo. Conhecer o programa Bola Não Para. Eu tinha dito nesta quarta-feira na minha rede social, lá no Twitter, e repostei nas minhas outras redes sociais, que eu traria informações sobre a investigação da Polícia Civil em relação a cambismo, em relação a ingressos do Palmeiras, né? Nesta quarta-feira, infelizmente, eu até já tinha feito o boletim, eu deixo bem claro aqui, para a Rádio 9 de Julho, para o Alex Miller, para o Sport 9, mas eu pedi para o Alex Miller não colocar o boletim no ar, porque surgiram alguns fatores aí, e eu preferi ser um pouquinho mais prudente, né? E eu vou explicar para você o que está acontecendo, mas não vou fugir do que eu coloquei como informação nesta quarta-feira. Todos lembram, se vocês não lembram, o Palmeiras iniciou uma investigação para saber o que acontecia com o projeto Sócio-Avante, né, com o seu projeto sócio-torcedor, na venda de ingressos. O torcedor estava reclamando que não estava conseguindo vender. Abria para começar a venda, o sócio-torcedor estava tendo dificuldade, já tinha esgotado. Tá. O Palmeiras contratou uma empresa, e aliás, pelas fontes que eu conversei, elogiaram muito bem essa empresa contratada por Leila Pereira, que conseguiu identificar algumas falhas sistêmicas nesse sistema de venda de ingressos do Avante, Sócio Avante. Duas falhas, por exemplo, que foram apontadas que eu trago aqui que você não viu em nenhum lugar ainda, né? Você não viu nem na matéria da Folha no dia 12 de outubro, nem na matéria do Globo.com, que foi feita nesta quarta-feira. Encontraram, por exemplo, 90 CPFs cadastrados em um único cartão de crédito. Que limite bom, hein? Um cartão de crédito com 90 CPFs colocando o mesmo número de cartão de crédito. E um outro caso, 50 CPFs utilizando o mesmo número, um outro número de cartão de crédito, né? É o mesmo desses 50, mas um outro diferente dos 90 aí que foram encontrados no projeto Sócio-Avante. Claro, esses foram retirados, mas mostra-se que eram pessoas que queriam quantidade de ingressos para poder vender, certo? Isso foi feito. Continuando, a Polícia Civil também, já em cooperação com o Palmeiras, através já desta investigação dessa empresa, fez no jogo Palmeiras Atlético Paranaense, com policiais da Paisana, estiveram lá no estádio. Lembrando que nesse dia, na mão de cambista, o ingresso estava sendo pedido a R$1.000 para você comprar para assistir Palmeiras Atlético Paranaense. Era a informação que me passaram. R$1.000. E aí a Polícia Civil colocou aí o pessoal Paisana e pegaram alguns cambistas com ingressos. O que já apareceu na notícia da Folha de São Paulo, dia 12 de outubro, e agora no Globo.com nesta quarta-feira, né? No dia 19 de outubro. Que um dos ingressos, o nome estava lá do ex-presidente Mustafa Contursi. Eu trouxe a informação no meu blog, quem quiser pode ler o meu blog do Fred Júnior. O ex-presidente Mustafa Contursi, agora no mês de setembro, foi absolvido de uma acusação de cambismo. Foi um processo que rolou em 2017. O ex-presidente Mustafa Contursi recebia da Crefisa, da Leila Pereira, 70 ingressos para distribuir para sócios, convidados, né, amigos. E alguns desses ingressos foram encontrados com um cambista. Então o ex-presidente Mustafa e mais duas pessoas foram processadas. Em primeira instância, o ex-presidente Mustafa Contursi tinha sido condenado, porém foi anulado esse processo, né, essa decisão em primeira instância foi anulada por erros processuais. Existiram alguns erros processuais e anularam essa condenação. Aí voltou à primeira instância. Ali o ex-presidente foi, mais uma vez, aí foi inocentado. Aí o caso foi levado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí, de forma unânime, o ex-presidente Mustafa também foi inocentado. Tanto que eu faço essa pergunta à presidente Leila Pereira, eu faço essa pergunta sobre o ex-presidente Mustafa Contursi. Naquela coletiva da CIMED, que fechou o futebol feminino, eu fiz a pergunta à presidente o que ela achou dessa decisão, né, dele ter sido absolvido. Ela disse que não podia falar muito, mas que lamentava, mas que ela disse que não tinha transitado e julgado, que ainda poderia acontecer alguma coisa. Esse foi um caso. Aí aparece agora um dos ingressos aí com o nome do ex-presidente Mustafa Contursi. A informação que eu apurei, não só com Polícia Civil, com o pessoal ligado ao clube e ao Palmeiras, existe uma lista de 16 nomes. Desses 16, um é o ex-presidente Mustafa Contursi, com o ingresso que seria da cadeira cativa que o presidente tem no clube, no Palmeiras, que é diferente desse caso de conselheiros em relação à da cadeira cativa dos outros ingressos que foram encontrados.
a lista, né, a partir do momento que sai a matéria da Folha que diz sobre essa lista, fala sobre essa lista, mas não fala os nomes, só fala o nome do ex-presidente Mustafa Contursi, aliás, fica essa pergunta, né? Uma pergunta que eu faço. Por que só o nome do ex-presidente Mustafa Contursi está aparecendo em 2 veículos de comunicação? Por que só o nome dele, se há uma lista, inclusive escrito pela própria Folha de São Paulo, que existe essa lista, confirmada por mim, com outras pessoas, que essa lista existe? Por que só o nome do ex-presidente Mustafa Contursi que aparece? Será que algo que seria importante para o Palmeiras é tentar entender o que acontece também no seu conselho só interessa um ex-presidente que é ligado à oposição, o ex-presidente que não tem relação com Leila Pereira, eles são brigados, não conversam-se mais, né? Será que só interessa isso ou não é isso? Foi apenas uma simples coincidência? Ou por que só aparece o nome do ex-presidente Mustafa Contursi? Porque a partir do momento que saiu na Folha que existe essa lista, que hoje, né, depois de eu estar revirando aí os nomes, buscando nomes, estão querendo falar que a lista não existe, né? Antes a lista existia para mim até segunda, terça-feira a lista existia. A partir do momento que eu tive dos 16 nomes, 15 nomes apurados, essa lista já não existe mais. Uma mágica aconteceu, será? Não sei, fico na dúvida, porque o que eu apurei não foi só com uma fonte, foram com diversas pessoas confirmando vários nomes, né? A gente foi pegando, foi como se fosse um quebra-cabeça, foi pegando, praticamente foram aí 8 dias tentando buscar esses nomes. Os nomes estão aqui, mas o pessoal vai pausar, vai querer olhar, vai ler aqui, não sou besta, eu não vou mostrar nome nenhum, mas desta lista, o que eu obtive dessa informação, são nomes que são ligados à situação do clube, tirando o ex-presidente Mustafa Contursi, e são nomes importantes dos pilares dos poderes do Palmeiras, né? Conselheiros, mas ligados à atual gestão e conselheiros importantes do Palmeiras. E que estariam aí com ingressos, foram também, junto com cambistas que foram aí detidos, estariam com ingressos também, não só o ex-presidente Mustafa, mas essas pessoas desta lista que eu tenho. Aí, claro, eu fui checar mais algumas informações, obtive outras informações que também você não leu, nem na Folha e nem no Globo.com, que o ex-presidente Mustafa Contursi não vai ser o primeiro a prestar depoimento. Já outros 2 já foram prestar esclarecimentos e um irá também na semana que vem, porque o ex-presidente Mustafa Contursi tem uma informação também que você não leu por aí, na segunda ou na terça-feira vai prestar esclarecimentos. Mas eu tive de informação e depois confirmado, segundo o próprio Palmeiras, o Paulo Buozzi, primeiro vice-presidente, foi prestar esclarecimentos para explicar como funciona a questão de ingressos para os conselheiros. Foi essa a informação. A outra informação que eu tive confirmada, que o presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Delgrande, ele também foi prestar esclarecimentos para mostrar também como funciona a cessão de ingressos e a continuidade, o destino dos ingressos para os conselheiros. E a informação que eu tenho é que, também confirmada, que o presidente do COF, o Tommaso Mancini, prestará esclarecimentos semana que vem, também para falar a mesma coisa que disseram Paulo Buozzi e Serafim Delgrande. Ok, isso, informação vindo inclusive do Palmeiras, né? Em relação à lista, o Palmeiras não fala a respeito, o Palmeiras não fala se algum outro conselheiro da atual gestão foi encontrado ingressos na mão de cambista. A minha pesquisa é muito profunda, houve algumas ameaças veladas, algumas colocações veladas, dizendo que poderia ser processado, cuidado com o que você vai fazer. Então, por isso até eu dei uma pausa, porque ontem eu iria citar muitos nomes, que eu tive a confirmação já, inclusive. Mas eu prefiro esperar um pouco mais, porque eu quero ter todos os nomes à disposição, porque daí a gente vai colocar aí como informação que é importante para que vocês saibam os nomes aí das pessoas que serão prestar esclarecimentos. Deixar uma coisa bem clara aqui. Não é porque um cambista foi detido com ingresso com o seu nome, com ingresso que dá para ser mapeado, mesmo não tendo nome, pelo sócio avante, você consegue mapear de quem é esse ingresso, a origem desse ingresso, você consegue mapear. Isso não quer dizer que a pessoa é cambista, é o que eu falo. Às vezes você pegou um ingresso e repassou para um parente, para um amigo,
né, para uma outra pessoa, que repassa para outra, você já perdeu o destino desse ingresso. Então você acaba sendo envolvido de forma involuntária. Não é que você quis se beneficiar, quis ser cambista, cometer cambismo, nada disso. Então, mas a polícia está investigando exatamente isso, para saber o porquê teria aparecido essa lista, que agora parece que não existe a lista. Isso está sendo comentado no clube, todo mundo fala dessa lista, mas parece que agora não existe essa lista mais, né? Essa lista repito, até segunda-feira essa lista existiu. De repente a lista não existiu mais. Não sei por quê. Fica essa pergunta, por que as pessoas falam dessa lista e agora parece que a lista não existe mais. Então, o ex-presidente Mustafa Contursi vai depor na semana que vem, Buozzi já falou, Serafim Delgrande já falou, e o presidente do COF, Tommaso Mancini, vai falar semana que vem. Então fica aquela pergunta, o porquê só está aparecendo um nome só, se é algo pessoal ou não. O clube vai revelar os outros nomes das outras pessoas que forem chamadas a depor e a dar esclarecimentos, né? E fica essa dúvida, fica essa expectativa a respeito desse caso, né? Eu tenho analisado, tenho feito minha pesquisa, estou bem municiado com muitos dados, com nomes completos, funções do clube, sobre os ingressos, mas eu só vou divulgar realmente quando eu tiver toda a certeza e tiver uma segurança para não ter problemas, ter dor de cabeça, porque eu já percebi que houve uma mudança de postura com muitas pessoas que foram consultadas, que a princípio foram muito solícitas e me confirmaram várias informações e que de repente tudo mudou. Mas não tem nenhum problema, a gente sabe que terá, dia sim, dia não, o acesso a essa informação, e é importante a gente passar para que as pessoas saibam, e todos que forem divulgados, né, em algum momento, é sempre lembrar. Isso não quer dizer que a pessoa cometeu cambismo, isso não quer dizer que a pessoa cometeu um crime, isso não quer dizer que a pessoa será processada. Pelo contrário, a pessoa vai ter que prestar esclarecimentos, até porque uma dúvida que a Polícia Civil está tendo, e já questionou tanto o Paulo Buozzi como o Serafim Delgrande, vai questionar também o Tommaso Mancini, sobre conselheiros. O conselheiro ele tem direito a um ingresso gratuito. Antigamente, ele pagava 50% do segundo ingresso, né? Um ingresso para o acompanhante, vamos dizer assim, pagava 50%. A partir do jogo contra o Avaí, o conselheiro vai ter que pagar 100% do acompanhante, mas ele tem um ingresso ainda à disposição. Diretores também do clube têm ingresso à disposição. Então, o que a polícia também quer entender, porque alguns conselheiros, alguns diretores, optam por assistir jogos em camarote. Por exemplo, no camarote da presidente Leila Pereira. Aí você não necessita do ingresso para acessar o camarote. Mas, mesmo assim, tem conselheiros que utilizam-se desse ingresso à disposição, pega-se esse ingresso, ou até mesmo adquire esse do acompanhante também, para você dar para um familiar, para um amigo, algo interessante para o seu trabalho, para você ter aí uma relação comercial de parceria, né? Quem sabe, eu tenho uma empresa que eu quero que patrocine meu programa, e o cara é palmeirense, pô, vou dar um ingresso para o cara fazer um agrado, para o cara assistir o jogo. Entre outros exemplos, estou dando um exemplo fácil para vocês entenderem. E aí, a polícia quer entender o porquê que a pessoa, mesmo não necessitando do ingresso, mesmo assim pegou e, por exemplo, pode ter acontecido de estar com um dos cambistas aí, que foram detidos. Então é isso que está sendo investigado, é isso que estão tentando entender. Então a gente já traz aqui avanços do que foi noticiado da Folha e do Globo.com, porque não é o ex-presidente Mustafa que vai falar primeiro, já foram ouvidos aí Paulo Buozzi, Serafim Delgrande, para saber como funciona aí essa venda de ingressos, e será ouvido também o Tommaso Mancini, presidente do Conselho de Orientação e Fiscalização, o COF. Certo? É assim que tem essa informação. A lista, eu ainda acredito que ela exista, né? Eu não inventei os nomes que me deram, e eu não dormi e acordei pensando nos nomes, vou escrever todos os nomes. Eu cobri o Palmeiras por 15 anos, mas eu não sei o nome completo de todos para colocar numa lista. Essa lista me passaram e eu tenho essa informação, mas eu só vou divulgar tendo toda a segurança, a garantia de que eu não vou cometer nenhum erro, e não quero cometer nenhum erro, pelo contrário, não quero expor ninguém, não quero fazer algo para que complique-se alguém. Pelo contrário, eu só quero mostrar que existe uma investigação da Polícia Civil e que não se retém a um nome só. Tem outros nomes sendo avaliados, analisados e investigados. E isso é importante, né? Por isso, como jornalista,
eu me sinto nessa obrigação de divulgar a notícia por inteiro, não só uma parte, tá legal? Então por isso essa demora, peço desculpa a vocês, mas está explicado aí, para vocês entenderem, porque é muito tempo como setorista do Palmeiras, muito respeito tenho a todos os palmeirenses, né? E eu nunca falaria uma notícia que não tem uma verdade, não existe uma verdade, né? Algo que não fosse verdade. Então, tendo aí mais confirmações, e espero ter essas confirmações em breve, com certeza vocês vão saber mais informações a respeito desse caso da Polícia Civil, essa investigação a respeito sobre venda de ingressos nos Jogos do Palmeiras e também sobre cambismo. Tá legal, gente? Então, se inscreva aí no meu canal no YouTube, tô esperando vocês aí, tá legal? E vamos ver aí se confirma essa lista e se nessa lista realmente poderia constar nomes importantes que são aí pilares da atual gestão da presidente Leila Pereira. Vamos ver se isso se confirma ou não. Estamos no aguardo de novas respostas e algumas informações, por exemplo, dos depoimentos de Buozzi e Serafim Delgrande, que eu já tinha essa informação, por exemplo, elas se confirmaram. Então, isso só me dá mais... isso só me dá mais certeza que eu estou indo no caminho certo e estou recebendo boas informações a respeito desse caso. Tá legal, gente? Muito obrigado, se inscreva, estou esperando vocês aí. Um abração.